O técnico Abel Ferreira pediu e todo mundo sabe que o Palmeiras precisa contratar urgentemente um camisa 5. E, portanto, neste vídeo aqui eu vou trazer 7 opções de atletas que poderiam chegar ao Palmeiras neste momento e serem a solução que o técnico português tanto espera para essa posição no meio-campo, que está carente desde a saída do volante Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. Então vem comigo! Pessoal, este é um vídeo de uma análise pessoal, tá? De Felipe Facincani em relação a alguns atletas que vocês sabem muito bem. Eu adoro acompanhar futebol internacional, futebol europeu, me interesso para saber sobre jogadores que estão à disposição no mercado ou com contratos por terminar, que poderiam ser boas opções para reforçar diversos clubes no futebol brasileiro e também, por que não, no próprio futebol mundial, né? Claro que a nossa esfera aqui na América do Sul não nos permite sonhar com caras, por exemplo, de um nível de N'Golo Kanté, Luka Modric, jogadores que vão ter os contratos por se encerrar agora neste meio de temporada e que infelizmente não estão nos padrões de clubes aqui da América do Sul para contratações, né? E como tema bastante recorrente aqui nas minhas lives e também sobre o próprio Palmeiras é de que o clube precisa contratar um camisa 5 e o técnico Abel Ferreira, inclusive, vive dando algumas alfinetadinhas na diretoria e com razão, de que ele esperaria a chegada deste jogador para não ter de improvisar mais o Zé Rafael, que deixou de ser um chamado camisa 8 para jogar na posição que era do Danilo e que agora é jogador no Nottingham Forest. Então, eu fiz justamente este vídeo aqui para analisar 7 nomes, isso mesmo, 7 nomes de atletas que talvez, na minha modesta opinião, poderiam suprir essa carência que o Danilo deixou e serem referenciais numa posição que hoje, repito, o Palmeiras precisa demais de um jogador. Atletas dos mais experientes, atletas mais jovens, todas as características foram peneiradas por mim neste vídeo análise de alguns jogadores. Então, espero que você curta, que você também, claro, já deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você também compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal do Facincani se você não é inscrito, me siga também no Instagram aqui, na rede social em que eu frequentemente posto vários conteúdos, como também os meus shorts de vídeos que eu tenho gravado por aqui. Canal do Facincani que tem apoio da Joma, marca espanhola que dispensa apresentação no mercado e que está com vários produtos em promoção no site deles e que usando o cupom FACE20 você tem 20% de desconto na sua compra, como por exemplo camisas de futebol como essa aqui do Hoffenheim da Alemanha, tênis para você jogar futsal e também chuteiras para você jogar futebol de campo, tênis para você correr, roupas para você treinar, enfim, a gama de produtos é muito ampla e use o cupom FACE20 lá no site dos caras para você não só ampliar a sua coleção de camisas, mas também ter um dia a dia muito bacana com um material bem legal para você treinar. Também site aqui do Chef Bob, que é outro apoiador do canal do Facincani. Comida e alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele tem uma intolerância à ração, precisa de um cuidado especial com nutricionistas e veterinários, fale com o pessoal do Chef Bob, use o cupom Felipe10 que você não vai se arrepender no custo-benefício e na melhor saúde para os nossos grandes amigos. E também, por que não, fazer a sua fezinha no site da KTO, a melhor e mais segura casa de apostas do Brasil, com as melhores odds do mercado. Se você, quer faturar aquele troquinho esperto neste final de semana, não deixe de usar o cupom FACINCA lá no site da KTO. Se for a sua primeira visita e a sua primeira investida até R$100, você tem 20% de free bet para continuar apostando e, claro, com muito mais oportunidades de ficar, de bolso cheio, tá bom? Pessoal, vamos começar esse vídeo importante com uma escala, digamos assim, hierárquica por idade.
tá bom? Então, pra gente organizar melhor aqui, essas opções são 7 jogadores que eu peneirei aqui entre diversos sites, análises de vídeos recentes e tudo mais, de scout, pra que você, torcedor do Palmeiras, ou se não concordar com os 7 nomes, coloque mais opções por aqui, tenha de esperança pra ver se na próxima janela de transferências o Palmeiras contrate alguém. O primeiro nome que eu fiz análise é este cara aí, ó. Luiz Gustavo. Lembram dele? Ex-jogador da seleção brasileira. Ah, mas estava no 7-1 e etc. em 2014. Não importa. Aquilo ali foi um ponto fora da curva na vida de vários jogadores que são ótimos, por sinal. Por exemplo, muita gente pede o Hulk em suas equipes. O Hulk estava no 7-1. O Marcelo, que hoje joga no Fluminense. Enfim, tantos bons jogadores estavam naquela seleção que era muito mal dirigida pelo Luiz Felipe Scolari. E o Luiz Gustavo era um atleta muito importante. É um primeiro volante. O contrato dele expira agora, neste meio do ano. Já avisou que não deve renovar com o Al Nassr da Arábia Saudita. Estava jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, ex-jogador de Bayern de Munique, de Wolfsburg, ex-capitão do Fenerbahçe da Turquia há 2 temporadas, por exemplo. Um atleta que chegaria numa linha mais ou menos de Felipe Melo no Palmeiras, com 35 anos, experiente, mas ainda com ótimo vigor físico, um cara que sempre se cuidou, estava jogando com muita polivalência por lá no futebol da Arábia, com 6 gols e 4 assistências nessa temporada 2022-2023. Um contrato com ele de curta duração, de 2 anos, aí talvez se valesse a pena renovar por mais um, beleza, né? Chegaria, claro, com um salário um pouco mais alto do que o costumeiro, mas na minha modesta opinião, pela experiência, ter jogado Champions League e Copa do Mundo, poderia ser um grande jogador à frente da zaga do Palmeiras para orientar esse setor que hoje é tão importante e tão desenvolto nas mãos do técnico Abel Ferreira. Então, esta é a minha primeira opção. A segunda opção, um jogador de 32 anos, um colombiano, muito bom, titularíssimo até agora há pouco aí com a equipe do Porto, de 5 gols e 2 assistências nessa temporada, 4 gols e 2 assistências na temporada passada e 5 gols e 3 assistências na temporada retrasada com esta equipe. Jogador de seleção colombiana, Matheus Uribe, que teve até o nome dele ventilado aí recentemente em alguns clubes que poderiam fazer uma oferta ou não. Ótimo jogador e fica sem contrato agora no meio do ano. Um jogador que, tudo bem, não é dos mais baratos, mas é muito versátil, extremamente experiente, fez dupla aí recentemente com o Grujic, um sérvio, ótimo jogador no time comandado pelo Sérgio Conceição. Enfim, um jogador que seria um grande investimento no Palmeiras, até porque ainda tem 32 anos, muita lenha para queimar, aquele contrato básico de 2 a 3 anos seria ótimo para ele, então se eu fosse Palmeiras, também buscaria essa opção no mercado. Um atleta que chegaria e dominaria o meio-campo do Palmeiras. Joga de 5, joga de 8, enfim, faz várias funções no meio-campo, chamado box-to-box, tanto na marcação como também na aceleração de jogo, na finalização, enfim, um jogador completo e que, se eu estivesse hoje na direção do Palmeiras, buscaria ao máximo tentar fazer um investimento nesta grande peça, tá bom? Terceiro nome aqui, Roberto Pereira. Já falo desse atleta há muito tempo para quem acompanha as minhas lives por aqui. Argentino, também 32 anos, muito experiente, um jogador de Juventus, de River Plate, está na Udinese, é o parceiro de meio campo do Wallace, ele se reveza com o Wallace, ora ele é primeiro volante, ora ele é segundo volante, o Wallace que muita gente pede, por que o Palmeiras não volta com o Wallace e tal. Esse jogador hoje se tornou titular, jovem, muito valorizado, acima de 15, 20 milhões. O Roberto Pereira, o contrato termina agora, né? Um jogador também, como eu já bem disse, né? Faz todas as funções do meio campo, pode jogar pelo lado, pode jogar como segundo volante, joga também de primeiro volante e pela idade, aquele contrato básico de 3 anos caberia e muito pra ele. Jogador de ótimos números e também de seleção da Argentina. Só nessa temporada, 5 gols com 9 assistências, ou seja, é um atleta que tanto ajuda a armar, como também chega pra finalizar e principalmente ótimo na contenção. Seria um baita investimento e que talvez não fosse tão caro como o Matheus Uribe ou o Luiz Gustavo, tá? Então esses 2 jogadores que eu falei primeiro seriam mais caros e o Roberto Pereira seria uma boa opção também para ser esse atleta de custo-benefício e muita experiência, tá? O quarto nome, também experiente, um atleta
de 32 anos aqui na minha fichinha, mas que está no Al-Wehda, mas o contrato termina apenas no ano que vem, é o Alan, aquele volante ex-Vasco, Napoli, Seleção Brasileira e Everton da Inglaterra. Aí já muda o cenário, são atletas com contratos ainda em vigência, mas que termina só no ano que vem, apenas um ano de contrato por cumprir. Uma multa que não seria tão alta, o Alan hoje avaliado em cerca de 6 milhões de euros, é um jogador que, digamos, custaria um pouco mais caro, porém entregaria demais nesse custo-benefício. Ótimo atleta na marcação, um primeiro volante, ele é de pouca chegada à frente, é de mais proteção à zaga, serviria até para ser um terceiro zagueiro à frente ali, tanto do Gustavo Gomes como do Murilo ou do Luan. Um jogador que, por exemplo, nessa temporada tem apenas um gol e uma assistência. Na temporada passada tem 3 assistências ainda quando jogava pelo Everton, né? Ele fez um contrato de 2 anos com a Al-Wehda, mas muita gente diz que talvez numa boa conversa possa convencê-lo a querer voltar para o Brasil, ou então também o negócio com os árabes. Um negócio que, claro, já disse, não sairia por menos de 6 milhões de euros, mas uma ótima opção, um jogador com experiência no futebol italiano, com futebol em inglês na Premier League, ou seja, um volante que seria muito tático, menos versátil, mas que entregaria muito defensivamente até para dar uma liberada no Zé Rafael. Agora, tem outros 3 jogadores que 2 já são mais conhecidos aqui na América do Sul, e o último eu vou deixar, que é um cara que é um elemento surpresa, é um cara que me chamou muito a atenção também no futebol europeu, mas vou deixar por último, tá? Ele é um pouco mais velho que esses 2 que eu vou citar agora, porém um cara que poderia ser uma peça daquelas que ninguém esperava e que chegaria aqui para acertar o meio campo. Bom, mas eu vou começar com o Santiago Etsi, que esse já é mais famoso, capitão da equipe do Huracan, 21 anos, seleção de base da Argentina, 5 gols nessa temporada 2023, 2 gols, 3 assistências em 2022, um jovem muito promissor, faz as 2 funções de meio campo, né, tanto primeiro como segundo volante, é um cara de muita chegada, porém esse é um cara que está muito avaliado e super valorizado na grana. Pelo menos 8 milhões de euros é uma conversa que espera o Huracan ter com qualquer interessado nesse jogador para liberá-lo. Então precisa saber se alguém está disposto a pagar tão caro por um atleta de 21 anos, que é um ótimo jogador, chegaria também com muita personalidade para comandar o meio campo, mas este já é um valor, digamos assim, um tanto quanto mais elevado, né? O outro nome, esse sim, tem caído nas graças recentemente de muita gente, Federico Redondo. Sim, filho do grande cara Fernando Redondo, pra mim o melhor médio volante que eu vi jogar na minha vida, um senhor jogador, e o filho dele pode ser bastante talentoso como foi o pai. Não no nível do pai, mas tem muitas boas características que lembram essa lenda do futebol argentino. 20 anos, fez apenas um gol nessa temporada porque ele tem uma função de mais marcação, uma grande vantagem em relação a vários atletas dessa posição. Ele é muito alto, quase 1,90 m, tem 1,88 m, é um volante de marcação, de chegada, rompe linhas, faz box to box. Pra quem viu ele naquele desempenho, né, na memória mais curta de Corinthians e Argentinos Júnior na derrota do Corinthians para a equipe argentina lá em Itaquera, jogou demais, compõe várias funções ali na região do meio campo, enfim, um atleta que na avaliação de mercado é de 1 milhão de euros, só que conversando com alguns colegas argentinos, e ele tem contrato de mais um ano com a equipe do Argentinos Júnior, esses caras me disseram que, olha, a multa dele é acima de 10 milhões de euros e que agora com essa valorização, principalmente porque está com a seleção argentina no Mundial Sub-20, a conversa não seria por menos de 5, 6 milhões de euros. Então, atenção, cuidado, tá? O Transfer Market, ele faz uma avaliação de mercado pelo preço da liga, pelo preço do clube, pela idade do jogador, número de jogos, enfim. Ele faz um apanhado em que ele coloca o valor do cara em cerca de 1 milhão de euros. Mas não é isso não, a multa dele não é cerca de 5 milhões de reais ou 1 milhão de euros, é acima disso. E para conversar com argentinos, até porque ele tem contrato, claro que a conversa seria por valores de 5 a 6 milhões acima, como um colega meu na Argentina me disse, tá bom? Então, essa é a situação do Federico Redondo, mas um investimento que valeria muito a pena. Eu adoraria ter esse jogador no Palmeiras pela personalidade, em especial o DNA do pai. E por fim, um jogador que duvido que muita gente já ouviu falar. Mas para quem acompanha futebol inglês, em especial a Championship, viu num garoto de 25 anos ainda
um brasileiro com naturalidade holandesa, ou naturalização holandesa, com 11 gols e 10 assistências, o grande destaque na segunda divisão inglesa e quase ele colocou o time dele na Premier League da próxima temporada. O nome dele é Gustavo Hamer, do Coventry City. Quase ele subiu a equipe, repito. Ele fez gols, inclusive, em jogos dos playoffs agora da Championship, inclusive na decisão contra o Luton Town. Luton Town só ganhou nos pênaltis e foi, agora, promovido à primeira divisão, mas esse jogador deu o que falar. Tem mais um ano de contrato com o Coventry, revelado na base do Feyenoord, passou pelo Zwolle, da Holanda, e foi direto para o Coventry City, onde tem jogado muita bola. Um atleta avaliado em 8 milhões de euros. Claro, até porque está num futebol hoje que é bastante valorizado em termos de grana. Mas ele é extremamente versátil. Ele joga de primeiro volante, joga de segundo volante e, se precisar, até de meia de armação. Ele faz 3 funções e muito bem. Até pelos números que eu trouxe aqui, né? São 21 participações em gols na temporada. Base da seleção holandesa e um jogador que seria aquele grande elemento surpresa. Viria ao Brasil como desconhecido, mas pelo que fez na segunda divisão inglesa, e vocês que acompanham o futebol europeu sabem, a Championship é tão forte quanto praticamente todos os campeonatos de Europa, exceção a Premier League. É um campeonato muito bem avaliado e pelo campeonato que esse garoto fez, seria uma ótima tentativa de, quem sabe, convencê-lo a voltar ao Brasil e jogar numa equipe de um nível como a da Sociedade Esportiva Palmeiras. Portanto, esse é o meu nome surpresa. Procurem saber. Gustavo Hamer, repito, 25 anos, 11 gols, 10 assistências, seria um baita de um reforço, investimento mais caro é verdade, mas se o Palmeiras trouxesse, pelo que eu acompanhei recente nessa própria Championship, e em especial nos playoffs agora, o Palmeiras daria uma tacada de mestre num atleta que não tem tanta mídia, mas que tem muita bola para chegar e resolver os problemas. E aí, pessoal, curtiram? 7 nomes que o Palmeiras poderia trazer de opção de camisa 5. Luiz Gustavo, Matheus Uribe, Roberto Pereira, Gustavo Hamer, Alan, aquele que está no futebol dos Emirados, ex-Everton, ex-Vasco, ex-Napoli, Santiago Etzi, do Huracan, e Federico Redondo, do Argentino Júnior. Jogadores de características versáteis, atletas dos mais jovens aos mais experientes, alguns com contrato por terminar agora neste meio de ano, outros com mais um ano de contrato e que poderiam ser bons e ótimos investimentos para este meio-campo do técnico Abel Ferreira ganhar um referencial nessa ausência tão sentida que foi deixada pelo Danilo, hoje atleta do Nottingham Forest. Se você curtiu, deixa seu like por aqui e voltamos a qualquer momento com mais dessas análises que eu sei que vocês adoram. É nóis!